Olá, você está acompanhando a partir de agora o programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Aqui você aprende que filosofia não é tão difícil, já que todos fazemos filosofia, no sentido de analisar, pensar, refletir, deduzir as questões que nos dizem respeito. Você também poderá encontrar vasto material de estudos e pesquisa no portal www.filosofiaespírita.org. Lá estão à sua disposição videoteca, 6 blogs de pesquisa, minutos com a sabedoria, artigos no Brasil e no exterior, biografias, mulheres na filosofia e na filosofia espírita, aulas em áudio em português e francês, além de muitos outros projetos importantes para o seu aprimoramento intelecto-moral. Para você que tem restrições de visão, as aulas de filosofia espírita estão à sua disposição em áudio, em português com tradução simultânea para o francês. A cada semana, um trabalho conjunto com nossa equipe de estudiosos na França. Escreva-nos, envie-nos suas sugestões e opiniões para o portal de estudos www.filosofiaespírita.org. Estamos no 3º programa de uma série de 4, refletindo sobre ética, moral e a importância do estudo aprofundado de O Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 150 anos de presença entre nós, trabalho fecundo da espiritualidade maior junto a Allan Kardec, pois traz as colunas mestras de nossa vivência ético-moral. Hoje refletiremos sobre Platão e a alegoria da caverna, e Aristóteles, seu discípulo, com sua ética voltada à virtude. Você é sempre o nosso convidado especial. Acompanhemos a professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, que fará conosco este estudo tão importante para as nossas vidas. Olá! Neste programa, você entrará em contato com uma proposta de ética transcendente, ou seja, cujos fundamentos não se encontram na realidade empírica do mundo, nas condutas ou relações sociais, mas na reflexão sobre a ideia perfeita, boa e justa de conduta humana e organização da sociedade. Nesta abordagem, as ideias dão forma ao mundo. É a partir delas que o homem constrói a sua realidade, elege valores, define condutas, moralidades e leis. O professor Catânio diz que na filosofia clássica e em toda a história da filosofia, um nome se ergue como fundamento do pensamento e da moralidade ocidental: Platão. Platão nasceu em Atenas em 428 a.C. e foi iniciado em seus estudos filosóficos com o sofista Crátilo, discípulo de Heráclito. Aos 18 anos conheceu Sócrates, que foi seu mestre até ser condenado à morte. Fez muitas viagens de estudos pela região do Egeu e Mediterrâneo, defendendo sua proposta de república ideal e divulgando a sua escola, a Academia. Morreu em 347 a.C., já octogenário. Autor de vasta obra filosófica, Platão preocupou-se com o conhecimento das verdades essenciais que determinam a realidade e, a partir disso, estabeleceu os princípios éticos que devem nortear
o mundo social. Seu pensamento foi absorvido pelo cristianismo proto-medieval e, junto com seu mestre Sócrates e o discípulo Aristóteles, lançou os alicerces sobre os quais se assentariam as bases de toda a filosofia ocidental. É por muitos considerado o principal educador do Ocidente e grande formador da consciência cultural helênica. Por sua vez, Allan Kardec o considera, juntamente com Sócrates, o precursor dos ensinamentos no Evangelho de Jesus de Nazaré e, portanto, um precursor dos princípios elaborados pelo Espiritismo. Para melhor expor a sua teoria, utiliza-se de uma alegoria que você já conhece, a alegoria da caverna, contido em seu livro A República. Trata-se do texto mais famoso de Platão. Marcondes diz que o filósofo utiliza-se de linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem das coisas à visão das sombras, unidirecional, condicionada pelos hábitos e preconceitos que adquire ao longo da sua vida, até a visão do sol, que representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua totalidade. A visão do sol representa não só o alcance da verdade e, portanto, do conhecimento em sua acepção mais completa, já que o sol é a causa de tudo, mas também, como diz Sócrates na conclusão desta passagem, nos últimos limites do mundo inteligível aparece-me a ideia do bem, que se percebe com dificuldade, mas que não se pode ver sem se concluir que ela é a causa de tudo, o que há de reto e o que há de belo. Acrescento que é preciso vê-la se se quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. De acordo com este texto, a possibilidade de um indivíduo tornar-se justo e virtuoso depende de um processo de transformação pelo qual deve passar. Assim, afasta-se das aparências, rompe com as cadeias de preconceitos e de condicionamentos e adquire o verdadeiro conhecimento. Tal processo culmina com a visão da forma do bem, representada pela metáfora do sol. O sábio é aquele que atinge essa percepção. Para Platão, o bem significa tornar-se virtuoso. Aquele que conhece a justiça não pode deixar de agir de modo justo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. Conforme as ponderações de Catânio, no ensinamento de Platão, teoria, moral e reflexão ética significam a busca do bem. Na hierarquia das ideias perfeitas, situa-se no topo a ideia do bem, da qual participam todas as demais. A ideia do bem é o sol que a tudo ilumina, causa de todo o conhecimento, da ciência, da filosofia e da existência. Logo abaixo estão as ideias de beleza, verdade, simetria e, em plano inferior, os valores éticos e os conceitos matemáticos. Além disso, cada classe de ser existente no mundo sensível possui sua forma ideal: homem, cachorro, casa. A ideia do bem, enquanto objetivo último do conhecimento filosófico, meta do desdobramento dialético do pensamento e a causa de tudo o que é ordem e beleza no mundo. Na análise da alma, encontramos o humano. Segundo Platão, a alma é anterior ao corpo e, antes de aprisionar-se nele, pertenceu ao mundo das ideias. Esta é uma ideia precursora do Espiritismo, note bem. Platão acrescenta que a natureza da alma é tripartida. No nível inferior está a alma sensível, instintos, morada dos desejos e das paixões. Vem em seguida a alma irracível, a coragem, que impele à ação e ao valor.
Sobre elas está a alma racional, razão, que pertence à ordem inteligível e permite ao homem recordar a sua existência anterior, ou seja, a teoria da reminiscência. A alma superior é imortal e retornará à esfera das ideias após a morte do corpo. Tais faculdades ou capacidades da alma se relacionam harmoniosamente por meio da virtude mais importante, o sentimento de justiça, valor ético fundamental na orientação das condutas. A morte de Sócrates, aquele a quem Platão considerou entre todos que lhe foi permitido conhecer o melhor, o mais sábio, o mais justo. E as experiências políticas levaram Platão a verificar que não é possível ser justo na cidade injusta e que a realização da filosofia implica não só a educação do homem, mas a reforma da sociedade e do Estado. É a filosofia que tem importância fundamental na realização desta tarefa. O sentido da filosofia, o amor da sabedoria, é o de conduzir o homem do mundo das aparências ao mundo da realidade, ou da contemplação das sombras à visão das ideias, imutáveis e eternas, iluminadas pela ideia suprema do bem. Com relação a Aristóteles, que viveu entre 384 a 322 a.C., a sua ética é considerada por muitos como mais célebre que a ética de Sócrates. Uma das justificativas para esta posição refere-se ao fato de que Aristóteles desenvolveu o primeiro estudo profundo e sistemático sobre a ética. Aristóteles, tal como Sócrates, também se dedicou a refletir sobre a moral. Porém, diferentemente de Sócrates, que nada escreveu, só conhecemos a filosofia de Sócrates a partir dos registros e testemunhos. Aristóteles tem uma vasta produção bibliográfica, sendo que um dos seus livros, a Ética a Nicômaco, interessa-nos de modo especial. Por ela, podemos estudar o cerne da sua ética. Alguns elementos da ética de Sócrates são retomados na ética de Aristóteles. Sócrates, por exemplo, ao refletir sobre a moral, fala-nos da virtude, da autonomia, da felicidade, elementos que também serão alvo de reflexão por parte de Aristóteles. Para Aristóteles, a virtude pode e deve ser adquirida e desenvolvida pelo exercício. Podemos, então, cultivar a virtude através da nossa autonomia racional de escolher o que fazer e do hábito de praticar boas ações. A virtude, assim, está ligada ao hábito de praticar boas ações? Sim, mas Aristóteles enfatiza que a virtude é consequência de nossa disposição, de nossa escolha racional, de nossa autonomia para praticar estas boas ações, sem dúvida nenhuma depende das suas definições. Ele define a virtude como o justo meio, o meio termo entre duas ações morais contrárias, radicais e extremas. A virtude, para Aristóteles, é a consequência da nossa escolha deliberada, da nossa disposição de equilibrar duas ações extremas. Para a filosofia clássica, a felicidade, eudaimonia, é o objetivo primordial da existência humana, racional e, para tanto, ética. Em Sócrates, representa o encontro consigo mesmo. Em Platão, o encontro com o conhecimento das ideias perfeitas. Em Aristóteles, o encontro com a vida política. Aristóteles classifica a ética e a política como saberes práticos. Visam determinar o que é o bem para o indivíduo e para a cidade. E como tais, visam, sem dúvida nenhuma, estabelecer sob que condições e como agir da melhor forma possível com vistas à felicidade, eudaimonia. Para este filósofo, prudência e discernimento são condições necessárias e essenciais para esta realização. A ética encontra na política sua plena realização, ao transformar o indivíduo em cidadão.
A ética de Aristóteles é caracterizada como eudaimônica, por apresentar a felicidade como conceito central que deve ser entendido também como bem-estar propiciado por uma escolha ou ação e contentamento com relação à vida. Acompanhe o sentimento de que o que foi feito foi bem feito, realizou o bem, a virtude. A felicidade para Aristóteles é a forma do bem, do sumo bem, realização máxima de todas as virtudes, um fim em si mesmo, buscado em todas as nossas escolhas e ações. A felicidade não podia ser confundida com prazer, a honra e a riqueza, embora possa precisar contar com estes para ser realizada. Prazer, honra e riqueza não são fins em si mesmos, são meios, instrumentos e só ganham sentido ético quando orientados para um fim mais nobre e absoluto, ou seja, a atividade racional, o exercício da mente e a realização da liberdade, que é dar uma finalidade para a nossa existência. Estamos caminhando para o nosso intervalo e nós voltaremos em seguida. Até já! Vamos conhecer rapidamente a concepção aristotélica de felicidade. Para a maior parte das pessoas, a felicidade consiste no prazer. Mas uma vida dedicada somente ao prazer é uma vida que nos torna semelhantes aos escravos, diz Aristóteles, uma vida semelhante aos animais. Para alguns, a felicidade é a honra. Para o homem antigo, a honra correspondia àquilo que é o sucesso para nós. Mas a honra, ou o sucesso, é algo extrínseco, proveniente do exterior, que em grande parte depende de quem a confere. E de qualquer maneira, vale mais aquilo pelo qual se merece a honra ou o sucesso do que o próprio sucesso em si, que é resultado e consequência, sem dúvida nenhuma, dele próprio. Para outros, a felicidade está em juntar riquezas, mas essa, para Aristóteles, é a mais absurda das vidas, chegando mesmo a ser vida contra a natureza. Porque a riqueza é apenas um meio para outras coisas, não podendo, portanto, valer como fim. O bem supremo, realizável pelo homem e, portanto, a felicidade ou daimonia, consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem, ou seja, naquela atividade que diferencia o homem de todas as outras coisas. Segundo Aristóteles, a felicidade é a realização suprema da alma humana, manifestação da racionalidade. É a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. Uma atividade da alma conforme a virtude que dá à vida política o melhor dos fins. Fazer com que os cidadãos sejam bons e capazes de nobres ações. Seguindo este princípio, o que constitui a felicidade são as atividades virtuosas e as atividades viciosas nos conduzem à situação oposta. Segundo Marilena Chauí, com base nos filósofos citados, a educação pode dominar as paixões. O sujeito ético ou moral não se submete aos acasos da sorte, à vontade e aos desejos de um outro, à tirania das paixões, mas obedece apenas à sua consciência, que conhece o bem e as virtudes, e à sua vontade racional, que conhece os meios adequados para chegar aos fins morais. A busca do bem, portanto, e da felicidade são a essência da vida ética. Os filósofos antigos, gregos, romanos, consideravam a vida ética transcorrendo como um embate contínuo entre as nossas paixões e a nossa razão. Por natureza, somos passionais e a tarefa primeira da ética é a educação de nosso caráter, ou de nossa natureza, para seguirmos a orientação da razão.
A vontade possuía um lugar fundamental nessa educação, pois era ela que deveria ser fortalecida para permitir que a razão controlasse e dominasse as paixões. O passional é aquele que se deixa arrastar por tudo quanto satisfaça imediatamente os seus apetites e desejos, tornando-se escravo deles. Desconhece a moderação, busca tudo imoderadamente e acabando vítima de si mesmo. A ética, portanto, era concebida como educação do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos, paixões, para orientar a vontade rumo ao bem e à felicidade, e para formá-lo como membro da coletividade sociopolítica. Sua finalidade era a harmonia entre o caráter do sujeito virtuoso e os valores coletivos, que também deveriam ser virtuosos. Você pensou e refletiu conosco nesses 3 programas sobre a ética e a moral, em suas fontes e origens, ou seja, caminhamos com Sócrates, Platão e Aristóteles. Vimos como esses fundadores do pensamento ocidental e que tiveram grande e igual influência no Oriente, principalmente entre os árabes e os drusos, sintetizaram o comportamento ético no convívio humano e o ser humano consigo mesmo. A ética é concebida pela filosofia clássica como educação do caráter do sujeito moral para dominar racionalmente impulsos, apetites e desejos, do modo a orientar a vontade rumo ao bem e à felicidade, e para formá-lo como membro da coletividade sociopolítica. Sua finalidade era a harmonia entre o caráter do sujeito virtuoso e os valores coletivos, que deveriam ser virtuosos. 5 séculos depois, surge no cenário mundial, em terras dominadas pelo conquistador romano e em meio ao farisaísmo feroz, aquele que seria o maior mestre da ética, onde quer que ela pudesse ser exercida: Jesus, o ser de maior envergadura moral que já surgiu sobre a Terra. No próximo Filosofando, refletiremos sobre ele e sobre o seu presente aos humanos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá!